Então, hoje o nosso tema é obsessão e doenças físicas, né? Essa aula foi tirada do livro Entre os Dois Mundos, na verdade o texto, né? E Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda, e tem acho que os 3 ou 4 primeiros slides são partes da mensagem, de uma das mensagens que eu recebi do nosso amigo. Então, a gente sempre começa as aulas de obsessão com esse quadro, e que as doenças são físicas, as neuroses e as psicoses, né? Esse quadro aqui foi o Jorge que fez. Então, nós temos as alergias, as doenças auxiliares, kármicas, fantasma, físicas, infestação, simulacro, vampirização, parasitose mental, e culpa na consciência, que é a matriz espiritual. Então, tudo provém dessa matriz, dessa culpa, né? E sincronizadas, complementares e lei de causa e efeito. Não sei se o Jorge quer falar um pouquinho mais sobre esse quadro, mas senão a gente segue em frente, porque essas doenças todas a gente vai falar no decorrer do curso, né? Já falamos de algumas e ainda vamos falar de algumas outras daqui para frente. Quer falar Nós alguma já coisa? falamos da alergia, né? Você falou já da parasitose mental. Sim. Está me ouvindo, não? Agora sim. O quadro, o que está ali sincronizado complementar é porque você não tem nenhuma dessas doenças que elas sejam separadas, porque no universo não tem nada separado. Sim. Por exemplo, você pode ter uma alergia que é também parasitose mental, que é também fantasma, não é? Que é também física, que é também uma infestação. Ela sempre tem vários tipos de componentes. E tem um componente que prepondera, né? Que no caso é a doença física. Você vai falar não das doenças, das neuroses, das psicoses, né? Você vai falar só dos estados físicos da doença, comuns. Mas elas estão sincronizadas, né? Todas elas são a lei de causa e efeito que é responsável. Ela traz para cada um de nós, segundo aquilo que a gente fez no passado. Era isso. Antes de começar a falar sobre esse texto em si, hoje à tarde, na hora que eu estava dando uma olhada na aula, né, me veio a vontade de falar um pouquinho ainda sobre uma coisa que a gente já estudou, que é sobre a questão dos fluidos, né? E a gente teve uma aula só de fluidos e que essa energia, né, esse fluido cósmico universal que está à disposição de todos nós, nos alimentando o tempo inteiro, e que ele tem uma neutralidade e que a gente consegue transformá-lo através do nosso pensamento. E tudo começa por aí, né? Porque, como o Jorge acabou de falar, nós somos uma unidade. Então, não existe uma coisa separada da outra, né? Não existe uma doença física, um pensamento que seja separado. Então, nós temos essa bênção na vida da gente, que é essa emanação de amor que Deus nos dá, através desse fluido, através dessa energia que circula, né, ao redor e está ao alcance de qualquer um, mas que ela é transformada através do nosso pensamento, do nosso sentimento. E aí, nós também já estudamos a questão dos chakras, e o que acontece, né? É através desse pensamento, desse sentimento, que a gente alimenta os nossos centros de força. É só para a gente relembrar um pouco como que acontece isso tudo, né? Independente da questão obsessiva. Então, nós temos os chakras, que são ligados a cada um deles a uma glândula, e essas glândulas equilibram o sistema físico, vamos dizer assim, né? A questão do corpo físico, através dessa condução de energia que circula por todo o nosso organismo, né? Então, para a gente começar a entender esse conjunto, que a gente já falou tanto, mas só para relembrar. Oi, Cris, boa noite. A Cris Tessarolo chegou. E é através desse alimento, né, que nós adoecemos. Então,
ele tanto é distribuído e a gente se retroalimenta através disso. E aí eu queria chamar a atenção da nossa responsabilidade versus a vulnerabilidade que nós nos proporcionamos. Não sei se eu consegui entender a minha ideia. Então, nós temos uma responsabilidade, né, que é esse cuidar do nosso pensamento, e nós nos tornamos mais vulneráveis, né? E muitas vezes a gente acha que não temos nada a ver com isso, né? Ou seja, aparece uma doença e ela é isolada, né? Separada, como se ela não fizesse parte desse todo, desse organismo. E quando eu falo em organismo, não é só o organismo físico, né? A parte física, e sim esse conjunto de corpos que é a criatura, porque nós temos vários corpos. Então, Ô, Cris, oi. Me bateu uma dúvida agora. A gente é causador das nossas doenças, mas nós não somos causadores de doenças de outras pessoas. Existe essa possibilidade também? Da gente causar doença de outras pessoas? Com as nossas energias ruins, por exemplo? Existe essa possibilidade? Essa tua pergunta pode ter várias respostas, e uma delas é que sim, na minha concepção, porque assim, ó, vamos supor que nós tenhamos um caso de obsessão, né? Então, nós somos complementares, né? E somos unidade, mas a unidade do todo dentro de cada individualidade, ou seja, cada individualidade dentro de uma unidade. Então, vamos supor que tu resolvas emitir, aí vou usar a palavra ali que tem nos textos, os petardos mentais, né? Tu lança pensamentos negativos em cima de mim, né? Em cima do Jorge, da Tinelli, o tempo inteiro. E ele recebe, ou seja, ele é desequilibrado também, tanto quanto eu, recebe essa energia, né? E adoece. Existe uma coparticipação? E aí fica. O Jorge, se eu estiver equivocada, pode se intrometer aí, Jorge, mas eu acredito, existe uma coparticipação. Claro que o outro vai aceitar essa ideia se ele quiser, né? Mas como nós somos aí todos do mesmo ritmo, vamos dizer assim, né? Do mesmo naipe, então não tem como uma criatura vivente na Terra tá tão equilibrada, ou salvo poucas exceções, né, que consiga estar harmonizada de tal maneira a ponto de se É o que se fala de... Não sei se da tua época, eu ouvia muito lá onde eu morava a questão do mal olhado. Criança definhava, não sei o quê, porque era quebrante, era mal olhado. Sabe? Por isso que me veio agora. Porque uma criança não conseguiria gerar doença, então ela estaria que estar pegando do ambiente, né? De outras pessoas, né? todo um dela mesmo, conjunto, né? né? Opa, desculpa, Jorge. Não, a criança pega dela mesmo também. Nós tivemos aula de obsessão infantil e eles explicaram, né? Que ela está no corpo de uma criança, mas ela é um espírito, e essa obsessão infantil já começa no mundo espiritual. A tua pergunta, ela é assim, o que nós estamos estudando? Obsessão. Obsessão não é quando um espírito transfere fluido para o outro? Sim. E a obsessão não pode ser de encarnado para encarnado, ou desencarnado para desencarnado. Está respondido. Ela foi mais longe ainda, ela disse ainda que se você colocar um pensamento no ambiente e alguém adoecer por causa desse pensamento, você também é responsável. Sim. Aliás, nós somos responsáveis por tudo. Se você colocou qualquer pensamento e a partir daí aconteceu qualquer coisa com alguma pessoa, você é corresponsável. Vai reencarnar com aquela pessoa. E vai ficar com ela até reparar todo o mal que foi feito com ela. Por isso que a Cris estava dizendo, precisa cuidar dos pensamentos, precisa olhar o que está pensando. Não é, e é o que menos a gente faz, né? Mas é isso. Tanto que vamos ter uma aula, né, Cris, de infestação. O que é infestação? Explica para ela, Cris, o que é uma infestação. Tu podes explicar?
O nome já diz, né? Mas eu não lembro agora da história em detalhes. Assim. A infestação é quando junta 2, 3 espíritos para colocar fluido através do coronário de outra para que ela fique doente. Seu estado. Que é o que o obsessor faz, né? E agora o Jorge me fez pensar uma coisa interessante, assim, porque se a gente parar para pensar, um dos grandes males, assim, que a gente enfrenta é a fragmentação, ou melhor, a separação. Porque nós temos um pensamento tão egoísta que a gente se separa de tudo. A gente se separa da gente mesmo, né? E a gente se separa dos outros. Então, a gente, e além de tudo, nós somos extremamente materialistas, então a gente só acredita no que a gente vê. Então, o que é fazer mal para alguém? Né? Dentro da concepção natural da maioria das pessoas. Eu não fiz nada para ele, né? Mas a quantidade de pensamentos que eu tenho em relação àquela pessoa, os sentimentos que alimentam o meu pensamento, nossa, não preciso fazer mais nada, eu já estou fazendo mal o suficiente. E quando eu impregno a minha casa, por exemplo, de maus fluidos, né? O que eu estou fazendo com a minha família, comigo mesmo? Então, a gente ainda não tem, por isso que hoje, eu acredito que hoje à tarde essa palavra veio muito forte, né? A responsabilidade, porque a gente se coloca sempre como coitado, como vítima da situação, e esquece que todo esse mundo, né, esse mundo interno e esse pequeno mundo que a gente vive, a nossa casa, a nossa família e a sociedade e tudo mais, e vai crescendo dependendo de como a gente vê, é responsabilidade nossa, né? Então a gente se impregna de coisas ruins e deseja coisas boas, entende? Então, é um conflito, a gente vive em conflito com tudo, porque a gente não se responsabiliza, não se dá conta do que é o pensamento, né? E aí, esse texto eu achei bem apropriado, uma parte dele, porque apesar de a gente estar falando em obsessão, e o Jorge levantou uma questão interessante, porque quando esse texto chegou, ele tem uma outra conotação, falando da criatura intimamente, né, das suas sombras e tudo mais. Mas eu fiz questão de trazer, porque enquanto a gente não se conscientizar do que é o pensamento, nós vamos continuar tendo as mesmas manias, as mesmas formas de pensar e, com certeza, adquirindo mais obsessões para o futuro, né? Ou reavivando ou reforçando as que a gente já vive. Então, ele diz assim, teu corpo físico se ressente por tudo que lhe impões. São as dores, os desconfortos, a sensação de desalinhamento. Tudo isso imposto pelos teus pensamentos, que insistem em encharcar teu veículo físico dos mais altos níveis de negatividade. É o pensamento que chega à revelia e não encontra impedimentos, ou seja, é a casa sem dono, né? É a não resistência, é o estar dormindo, né? O não estar acordado. Não encontra uma alma acordada e invade todo o sistema psíquico, provocando a desordem geral. Essa desordem, por ser persistente e intensa, desarmoniza toda a estrutura do ser, criando, perpetuando e agravando as mazelas psíquicas e físicas, né? Então, se a gente olhar esse texto com um pouco mais de atenção, ele diz o que para a gente, né? Que a gente precisa aprender a pensar e perceber o quanto que a gente está impregnado desse tipo de negatividade, né? E o quanto as nossas sombras são vultosas, porque existe uma divisão, uma cisão entre
dentro da criatura, e essa dualidade é inerente ao mundo que a gente vive hoje. Então, isso também precisa ser encarado de uma forma positiva. Positiva no sentido de que eu preciso compreender que eu sou uma dualidade. Então, eu preciso compreender que existe um lado sombrio que precisa ser investigado, conhecido e transformado. Do contrário, eu vou estar sempre trabalhando na superfície. Então, eu vou caminhar e eu não vou chegar a lugar nenhum. Né? E se essas sombras, elas forem transformadas, o que acontece em relação às obsessões? Daí vem a pergunta. E o Jorge vai poder responder. Que eu. A Helena vai responder. A Helena, a Tinélia, a Cris. Então. A gente aí quebra, né, o trabalho, né? Quebra, se as sombras deixarem de existir, se a gente conseguir transformar, a gente acaba também até ajudando os obsessores, mas a gente deixa de ser influenciado por eles, né? É isso que eu penso. Porque existe o que? Uma sintonia, né? E quando eu começo essa reconstrução, vamos dizer assim, eu começo a desfazer essa linha, né? Essa ligação entre obsessor e obsediado. Mas isso também é uma construção, porque existe uma lei. E eu já lancei muitas forças, né? O que a gente também precisa entender é que não existe mágica, né? Não existe um trabalho evolutivo sem esforço. Mas compreender que é só através do autoconhecimento, e o autoconhecimento aqui traduzido como conhecer as nossas sombras, é que vai conseguir que a gente avance de uma maneira mais rápida. Rápida no sentido de menos tortuosa, né? De tanto sofrimento. Pode falar, Jorge. Não tenho nada a falar, está tão maravilhoso que se eu falar, eu estrago. Vamos lá. Está muito bom, mas é isso aí mesmo. E, na verdade, assim, é muito interessante quando a gente começa a compreender isso, sabe? E aí a gente começa a entender o porquê que a gente foge, por que a gente sofre, e por que a gente foge, e por que a gente sofre as obsessões, e por que também que a gente é induzido o tempo inteiro, né? Já te deixo falar, Cris. Porque a gente tem uma fonte muito intensa do que não é benéfico. E a gente se alimenta dessa fonte. E ao invés de a gente querer mergulhar nesse lado e se conhecer, e aí a questão das depressões e da ansiedade, eu essa semana consegui ver que isso também é positivo. Porque é o momento que a criatura precisa mergulhar nesse lado sombrio. Mas não que ela precise mergulhar e ficar. Esse é o grande ponto. É um mergulho, né? Não é uma descida. O mergulho e a retomada para cima, para o alto, entende? Então, eu tenho um momento de tristeza, um momento de ansiedade, e eu vejo aquilo como, não, eu não posso sentir. Eu não posso sentir isso. E aí eu me equivoco. Eu preciso sentir, experimentar e transformar, e não me deixar dominar por aquele pensamento, né? E aí, nesse momento, quando eu deixo esse circuito fechado, o que acontece? Eu sou induzida, né? Mais ainda, porque eu abro as portas do meu psiquismo para que os obsessores consigam chegar ainda mais perto, né? E se acoplar de uma maneira, às vezes, que fica quase impossível, né? A criatura se desvencilhar. E aí a gente também não pode esquecer que a gente está falando de doenças físicas, né? E aí, quanto tempo eu preciso, quanta intensidade, persistência esse pensamento precisa ter para que então se manifeste fisicamente, né? Que essa doença chegue até o corpo físico trazendo uma doença. E aí pega na grande maioria, eu fiquei doente, não sei por quê. Por que não sabe por quê? Porque está em fuga, né?
há quanto tempo vem alimentando aquele pensamento e sendo induzido, né? Até que então aconteça a doença. Cris, queria fazer desculpa uma te deixar de colocação. mão levantada tanto tempo. Ah, desculpa, Jorge. Mas eu queria fazer uma colocação antes da Cris. Eu não sei se vocês perceberam, e aí a pergunta vai para a Helena, para a Cris e para a Tinelli. Como é uma diferença de uma pessoa que fala algo que deu um encaixe tão grande nela, e uma pessoa que fala de algo que não deu encaixe? Vocês perceberam isso na Cris agora, bem nítido, ou não? Não Fala, percebi. gente. Eu não percebi. Não? Percebi. Não. Eu venho percebendo isso com a Cris, porque assim, ó, eu tenho o privilégio de compartilhar com a Cris alguns dias na segunda-feira. E só de estar perto dela e do que ela fala para mim, do que ela fala para quem está em volta, assim, a gente vê, sabe, o fluxo energético que transborda, que irradia. E isso é maravilhoso, porque ela sempre me dá uma contaminadazinha. Mas era isso. Pode falar, Cris. Qual era a sua dúvida? Cris? Cessarolo? Ai, gente, apertei no botão aqui que foi errado. Agora voltou. Não, eu gostaria de saber, assim, ó, ver se meu pensamento está correto. Nós temos um corpo físico, certo? Então, é inerente que ele vai vir a óbito. Então, a minha pergunta é que esse corpo, ele... todo mundo, então, é obsediado, mesmo por si só, ou pelos outros espíritos, certo? Mas esse corpo velho, ele vai vir a adoecer, e essa doença tem uma razão, certo? Então, ou vai ser por ele, ou vai ser obsediado, vai ser a causa da doença a própria pessoa, ou a permissão que ela faz com a entrada desses espíritos que obsediam. Estou certa nessa linha de raciocínio? Vamos ver se eu consegui entender a tua pergunta. Para começar, a gente precisa se situar com humildade. Humildade no sentido de que todos nós, ou seja, nós estamos no mesmo planeta por sintonia, né? Então, por mais que a gente, às vezes, se ache, né, um pouco melhor que os outros, é bem ilusório isso, né? Então, nós somos criaturas de um planeta de provas e expiações, né? Então, a questão da obsessão, nós somos obsediados, sim, sutilmente, alguns, outros de forma mais intensa, uns de forma visível, outros não, mas nós somos induzidos, às vezes intencionalmente, às vezes não, porque o mundo espiritual e o mundo físico, eles se misturam, né? Também. Não existe uma divisão, então daqui para cá o espírito não pode passar, ou daqui para cá, entende? A gente simplesmente não tem a visão. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma mediunidade de visão, ela consegue ver alguns espíritos e assim funciona, né? Nos mundos mais adiantados, onde o corpo tem mais sutileza, não grosseiro como o nosso, a vida talvez se prolongue um pouco mais, né? E as pessoas, se a gente começar a observar, as pessoas que têm uma vida mais feliz no sentido de pensamentos mais voltados para o bem, elas têm
uma vida mais saudável, uma aparência mais feliz. Então, isso traz a certeza de que o ser se encharca do seu próprio pensamento. Então, eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas o corpo físico vai ser deixado aqui, né? E de uma maneira ou de outra vai desencarnar por uma doença, seja ela qual for, por velhice, por falecimento dos órgãos, por um câncer, mas tudo tem uma finalidade, né? Agora, existem doenças que são produzidas pela insistência do pensamento, como ele diz ali, né? A persistência causa uma desordem, uma desarmonia muito grande. Então, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, as pessoas que têm uma pressão alta constante. O que que isso significa? Que pensamento que tem essa criatura, né? Pessoas que desenvolvem diabetes, um mal de Parkinson, um Alzheimer. Se a gente for procurar na literatura, e aí chama, fugiu o nome agora, Metafísica da Saúde, né? É uma coleção muito bacana, e ele traz, né? Cada pensamento, e esse pensamento precisa ser repetitivo, né? Ele vai causar, se tu pegar qualquer doença, ele vai ter um pensamento padrão que vai desenvolver aquela doença, né? Então, funciona dessa maneira. E depois nós vamos ter outros corpos, né? Desencarna, permanece o perispírito. O que é o perispírito? É um gravador, vamos dizer assim, né? Ele é o que faz essa intermediação entre espírito e matéria. Mas com o decorrer das encarnações e com a evolução, o grande objetivo é que o espírito absorva a matéria. Então, o nosso grande objetivo é que essa matéria vá sendo absorvida, né? E essa matéria vá ficando cada vez mais sutil, porque a vida no corpo físico, ela não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida espiritual. Quer falar, Jorge? Eu não sei se respondeu para ela, mas está tudo muito bem. Não, respondeu. Eu só tenho uma vontade de falar algo que eu já venho pensando e compartilhei até com a Tati, com a minha irmã e com meu marido, com a Maria Laura também, a respeito dessa questão, a grande... Isso sempre volta, porque nas aulas tem se falado bastante sobre isso, né? E isso sempre volta para mim, assim, a questão dos grandes chavão, a força do pensamento positivo, né? Do fluxo energético, né? E de tal forma que hoje ele se tornou bem comercial, assim, né? E ele se tornou tão comercial que tem até bastante crítica em volta disso, né? Dessa questão da essência em si, e não do, do que ele representa, né? Porque se tornou tão banal que está sendo... eu vejo alguns jornalistas até criticar, assim, e que, na verdade, é um grande segredo que funciona, e eu acredito que todo mundo já deve ter experimentado um pouquinho, pelo menos eu acho, mas eu já experimentei um pouquinho e ele é muito sistêmico, né? A questão da vibração, da elevação do pensamento, como é contagiante, como é fluido, como as coisas acontecem e perpetua, assim, né? Às vezes tu fala, nossa, que sincronia, né? Então, só essa questão que se tornou bem comercial, assim, né? Mas continua sendo o grande segredo e grande lance da vida, assim, né? A forma com que tu pensa e a forma que tu encara o teu pensamento. Porque até como o Jorge estava me explicando, ele falou a questão das máscaras, né, que a gente põe, que a gente tem como se fosse o yin e o yang dentro da gente, né? O bem e o mal, né? Claro que muitas vezes a gente vai exacerbar esse outro lado também, né? E
acredito que compartilhar essa ideia seria importante para mim, porque eu venho de uma... Eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei em umas aulas atrás, que era a aula da Tati, de quinta-feira, e eu falei, né, eu tava vindo de uma pegada, assim, que as coisas estavam fluindo, e eu tava vibrando, tava com uma boa literatura, tal, e eu queria resgatar aquilo. E daí, de repente, aquilo se foi. E aí a Tati, eu trouxe isso para a aula, e a Tati me explicou novamente, que ela já tinha sido falada, ela só relembrou a questão de um passo para frente e talvez dois para trás, um para frente, um para trás, e assim a gente vai, né? Era isso que eu queria comentar. Mas assim, Cris, ó, essa tua colocação, ela é bastante interessante, porque assim, ao mesmo tempo que é um chavão, é um começo. Então, tudo tem um começo. Então, a humanidade descobriu que existe um benefício no pensamento positivo. É um começo, né? Mas existe uma ignorância em relação à lei, a lei de Deus. Então, não adianta existir um pensamento positivo se ele não for contrário ao egoísmo. Então, não adianta eu ter um pensamento positivo egoísta. E isso provavelmente vai ser descoberto com o tempo, né? E uma outra coisa que também não se leva em conta e que se desconhece é o determinismo. Então, se a criatura vem para uma encarnação com o determinismo muito exagerado, ou seja, eu criei uma dívida no passado e eu preciso de uma reparação, e eu venho determinado para uma determinada situação a tal ponto que eu preciso daquela experiência e não, eu posso ter um pensamento positivo para que eu passe por aquela dor, aquela experiência da melhor maneira possível, mas eu vou ter que reparar, entende? Então, eu vejo essa novidade como um começo, mas as pessoas com o tempo vão começar a descobrir, a despertar para esse lado, né, amoroso, bondoso, altruísta e contrário ao egoísmo. E aí tu imagina os benefícios, né? Porque infelizmente todas essas descobertas são muito voltadas para o campo financeiro, materialista, né? Então as pessoas utilizam achando que não existem outras leis, né? E na verdade existe a lei de Deus que é maior que tudo isso e que rege a vida de todo mundo, né? A vida do planeta, Perfeito, do perfeito. universo como um todo, né? Então, tá tudo certo. Mas foi bem interessante essa tua colocação. Posso falar outra coisinha? Claro. Eu queria dizer que está sendo bem importante para mim todo esse esclarecimento, todas as participações, todas as aulas ouvidas estão sendo fundamentais pelo processo que eu passo. E eu tenho muita gratidão. Eu já tinha avisado que eu era do grupo das choronas, né? E eu vejo assim que só de eu me tornar, tentar me conhecer para me tornar um pouquinho melhor para mim, principalmente para mim, porque às vezes eu sou muito dura comigo mesma, né? E consequentemente isso reflete nos outros, né? Porque eu só dou o que eu tenho. Então, tem me tornado assim, uma construção e uma edificação muito grande. Só queria agradecer. A gente é que agradece. Quer falar alguma coisa, Jorge? Helena, Tinelli, Murilo? Não, eu não quero.
Obrigado. Tá bom, tá. Cris, é uma alegria, né? É um aprendizado para todos nós, não é diferente para mim. E cada dia é uma nova experiência, né? E as coisas vão acontecendo e a gente vai tentando entender o que tudo significa e tentando olhar para esse lado que todo mundo tem. E é importante dizer, né, que nós não somos melhores que ninguém. E a gente precisa estar muito atento a essa questão, né, da humildade, e humildade verdadeira, né, porque às vezes está tudo muito disfarçado, né, e desde achar que a gente tem uma vibração melhor que as outras pessoas, ou que pensa melhor que as outras pessoas, né, isso é arrogância. Então, que a gente possa realmente refletir sobre tudo isso e saber que a gente tá aí no mesmo barco, né? Então, vamos em frente. E ele Posso diz, dar uma palavra? opa, claro. Não, a Cris Tessarola, só para te dizer, querida, que assim, ó, quando eu estou numa maré muito boa, eu já fico preparada, porque essa é a roda da vida, sabe? A gente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e é assim que a gente vai conseguir, né? Não tem outra forma, infelizmente. Mas o choro é algo que vem assim do coração. Eu acho assim, fiquei emocionada, assim, sabe, de te ouvir assim chorar, porque a gente vê o quanto é verdadeiro, o quanto é profundo, né? Essa tua colocação. Isso só mostra que estamos, né, no caminho certo. E outra coisa, né, Cris, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem que baixar a crista, né? Porque mais sombras a gente encontra e a gente vê mesmo que está muito longe de ser melhor do que alguém, né? Nossa, muito pelo contrário, né? Mas é preciso, né? Se enxergar é preciso. Não tem outra maneira de a gente resgatar e sair dessa sombra senão enfrentá-la, né? Nós estamos juntos, tá, Cris? Beijinho para ti. Tá bom, eu lembro que uma vez, no começo do curso, a Cris falou assim, eu passei por uma fase que eu queria que todo mundo fizesse o curso. Meu, eu quero dar de presente para todo mundo esse curso. Às vezes eu replico a aula para alguém, comento alguma coisa e falo, dá uma olhadinha nessa aula, é muito boa, assim. Mas aí fica mais de cada um, né? Às vezes as pessoas dão o tempo da pessoa, enfim, mas meu Deus, se eu pudesse dar um presente para todo mundo que eu conheço, eu dava esse curso. Cris, Oi. deixa eu falar um negocinho para todo mundo. Gente, não existe nada que seja ruim. Nada, absolutamente nada. Tudo o universo, quem está no comando é Deus, e Deus é amor. Se chega um impulso para mim que me causa desconforto, eu preciso aprender com ele. É algo que está em desequilíbrio e que eu preciso equilibrar. Se eu olho para a vida e para os acontecimentos da vida, classificando o que é bom, segundo a minha percepção, que é tudo que não me incomoda, e que é tudo que me dá prazer, ou que é tudo que não me tira da zona de conforto, e tudo que me incomoda, que me tira da zona de conforto, que me dá trabalho, eu acho que é ruim. Veja como isso é injusto. Porque quem vai fazer a gente se movimentar é exatamente a parte que a gente não quer. E se a gente mudasse a nossa percepção e ia começar a achar esse lado tão bom quanto o outro, fluiria melhor. Porque uma coisa é você estar dentro de uma situação achando que ela é ruim. E você estar dentro de uma situação achando que você precisa compreender tudo o que está acontecendo ali e todas as informações que Deus quer te dar. Se o nosso mundo é dualístico, como a Cris falou, nós vamos ter sempre um lado sombra e um lado luz. A luz precisa reabsorver a sombra. Agora, como é que a luz vai reabsorver a sombra se eu acho a sombra péssima, quero bater nela, quero brigar, e não gosto dela, e me escondo atrás de uma máscara de bonzinho?
não vai dar certo, não é? Mas se eu olho para todos os acontecimentos da minha vida e os aceito, não crio resistência, não crio desarmonia no meu psiquismo para criar mais fragmentos, e deixo que a unidade, através da atração, chame essas coisas, sendo que eu estou no comando, não é? E o fio de Ariadne aí, o fio de Ariadne, a Ariadne era noiva do Perseu quando ele entrou no labirinto para matar o Minotauro. O Minotauro tem a cabeça de animal e o corpo de gente, né? Que é o nosso caso. Que é a sombra, esse mergulho na sombra, de não achar ruim e de harmonizar-se com ela, se dá através do fio de Ariadne, que é o self, que o self trabalha pela misericórdia, pela compreensão. Então, se você começar a olhar para todos os contextos da sua vida com misericórdia, com bondade, com aceitação, sem colocar nenhum tipo de adjetivo, não é? Sem achar ruim de nada, você vai ver como tudo melhora. Porque esse fluido que está... Primeiro você precisa entender, é consciência, mas é fluido. Esse fluido que está estagnado, parado, não é? Ele está em todas as direções. Ele vai fluir para a superfície, causando um desconforto muito grande em você. Ele vai para a superfície, qualquer hora. E vai fazer você entrar numa queda espiritual muito forte. Fazer você passar por humilhação, por uma doença, por qualquer tipo de situação. Mas se você absorvê-lo no seu self, né, e diluí-lo com o seu amor, você não precisa passar por humilhação nem por qualquer outra questão. Porque você fez a vida fluir dentro de você. Você começou a juntar os fragmentos através do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua bondade, da sua aceitação e harmonização com aquele tipo de situação. Então, por favor, não achem nada ruim. Porque se você achar algo ruim, você transformou aquilo em ruim. Você fez isso. Mas aquilo não era ruim. Tá bom? Era isso, Cris. Obrigado. Fizesse eu lembrar um termo que o professor Maurício falou na última aula, que é a normose. Achei muito legal. O que é a normose, né? É essa vontade que a gente tem, essa insistência, que a vida seja normal. Normal no sentido de estagnação, né? Então, eu não quero que me aconteça nada que me tire do meu sossego. Que esse sossego aí pode ser traduzido como a inércia, né? Então, inclusive tinha um desenhozinho, né, do fluxo de energia. Então, quem entra, quem está nesses altos e baixos, o fluxo é muito maior, porque a criatura experimenta, né, a sombra e a luz, né, experimenta esse lado sombrio de ver seus próprios sentimentos, a sua revolta, a raiva, o ciúme, tudo isso. E na normose, ou seja, não acontece nada, eu não me coloco, não consigo ver a situação negativa, entre aspas, que não é negativa, né? Mas eu não consigo ver isso como uma possibilidade e não me permito esse fluxo. Então fica só ali, né? Aquela coisinha de nada ali. Então achei muito interessante essa colocação dele, que como esses altos e baixos da vida fazem com que a pessoa realmente, se ela conseguir olhar de um ângulo positivo, como isso faz com que a gente ascenda, né? Porque do contrário não tem impulso, a gente não se permite, né? E vai vivendo essa vida assim, estagnada, né? Na verdade, parece que a gente está fugindo do assunto, nós não estamos, né? Na verdade, a gente está dando uma boa introdução para que a gente entenda essa maneira de pensar e consiga saber, né, como que funciona realmente essas obsessões. E aí ele diz, né, já sabeis de todas essas coisas, então não é novidade. Mas existe uma grande distância entre saberes e quereres a mudança. Todas essas informações chegam e esbarram numa vasta parede que foi construída milenarmente por ti mesmo. Então, nós temos a questão obsessiva, temos a questão do nosso próprio pensamento,
das sombras que nos alimentam, que fazem com que esse panorama, né, fique favorável às obsessões. E aí ele diz que a gente precisa mudar, mas a gente quer realmente essa mudança, né? Porque o que é essa parede, essa resistência, né, de pensar da mesma maneira, de ter os mesmos hábitos, e que a gente vem com esse peso, né? E ele ainda diz, tuas emoções são a porta de entrada para que a desordem se instale. Então, nós somos criaturas caóticas em termos de emoções, pendulares, né? Então, o nosso pêndulo está sempre balançando muito intensamente. Então, uma hora a gente está muito feliz, outra hora a gente está muito triste, a gente não consegue ter um equilíbrio e uma constância, né? Porque a constância é que traz um equilíbrio verdadeiro. Ainda te comprases no mal. Tens prazer em sentir raiva, inveja, ciúme, desdém e todos os outros sentimentos inadequados, que ainda persistes que façam parte da tua existência. Então, a gente tem um comportamento inadequado, e a gente já falou muito disso aqui, né? Quantas vezes a gente sente prazer, se compraz em pensar, em repensar, em sentir tudo aquilo, né? E por isso que ele faz o questionamento, né? A gente quer a mudança de verdade? Não te das conta que essa persistência te deixa obtuso, pálido e pasmado. Persistência no quê? Nesse tipo de comportamento, né? Nesse tipo de sentimento e pensamento. Te sentes separado do todo, de tudo, inclusive das tuas existências pretéritas e também das vindouras. Então, inclusive, aqui a gente pode trazer muito forte a questão das obsessões, né? Porque como nós nos achamos separados de tudo, inclusive de nós mesmos, dos nossos obsessores e das dívidas que a gente adquiriu no passado, e muitas dívidas a gente continua adquirindo porque a gente não mudou de comportamento, né? Então, eu tô criando situações na minha vida, através dos meus pensamentos, que infringem a lei de Deus, né? Então, se eu tô ali, já te deixo falar, Jorge, se eu tô ali insistindo num comportamento equivocado, o que acontece, né? Pode falar. Eu tô que nem a Tati, se eu vejo alguém de mão levantada, já me dá... Eu queria que todo mundo acompanhasse o raciocínio. Volta lá, Cris, volta um slide, por favor. Deixa eu baixar essa mão aqui, que ela me dá agonia também. Então, eu tenho raiva, inveja, ciúme e outros sentimentos inadequados, sejam eles qual for. Os desejos absurdos, a busca pelo prazer, e as carências e tudo mais. Tudo isso é um impulso que está dentro de nós, que é um impulso que está na sombra, que é um impulso que vem e domina o psiquismo da gente, que é uma auto-obsessão. Agora vai para o próximo. Aí a Cris falou assim, já sabe todas essas coisas, né? Já tem separado tudo, pretérito, as vidas passadas, e ela falou, temos os obsessores e tal. Não existe uma reconciliação, nem com os obsessores, nem com esses impulsos que estão dentro de nós, que servem de sintonia para os obsessores. Por isso que eu falei, a questão é você entrar no seu ser, no seu mundo interior profundamente, em busca dessa reconciliação, dessa harmonização, de trazer esses impulsos para dentro do seu coração e fazer um novo circuito da luz para a sombra. Não ficar sombra, sombra, sombra o tempo todo. Então, porque os nossos conteúdos são todos vindos da sombra e das máscaras que a gente usa para correr da sombra. Então, veja, é o mesmo comportamento que nós temos com os obsessores, porque se nós tivéssemos a compreensão de nos reconciliarmos e amarmos, né, todos eles, que alguns deles estão vivendo conosco, estão na nossa família, estão no nosso círculo, que são as pessoas que a gente não gosta, que a gente não quer ver, que a gente tem raiva, a gente conseguiria. A mesma coisa você pode fazer com a raiva que tem em você,
com o ódio que tem em você, com a crueldade que tem em você, com a inveja que tem em você, com o ciúme que tem em você, ou seja lá o que tem dentro de você, que é igual ao que tem dentro de mim, né? O eu, como diz a Joana, o eu demoníaco, né? Então, prestem atenção nisso, o movimento é o mesmo movimento, é o mesmo. E você fazendo dentro de você, você faz para fora de você, você ilumina e irradia tudo isso. Por favor, entendam isso. Se você não criar uma forma mental de reconciliação, de harmonização e de amor, você vai ficar em luta com todas essas coisas, criando conflitos imensos dentro de você, porque essa energia ela não vai ser diluída da sombra para sombra, ela só vai aumentar. Obrigado, Cris. A sua paciência é imensa com a gente. Ah, muito bom. E, então, emendando ali no raciocínio do Jorge, né, quando a gente realmente compreender que através dessa autocura, né, e isso precisa de muito autoamor, a gente vai conseguir resolver tudo no sentido de que se eu consigo provocar a minha união interna, vamos ver se eu consigo explicar o que eu estou pensando, né? Se eu consigo colar esses fragmentos, esses pedaços dentro de mim, consequentemente eu vou pensar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente, criar muito menos ou deixar de criar conflitos com as outras pessoas. E o que são os obsessores? Né? Então, eu vou deixar de ir contra uma lei e simplesmente não vou ter mais débitos, né? Que isso o caminho não é curto, a gente sabe que é um caminho longo, mas que é o que a gente precisa trilhar, né? E que em um determinado momento a gente vai chegar lá, de uma maneira ou de outra, porque a evolução, ela é uma realidade. Então, por menos, ou por mais que a criatura não queira, ela é impulsionada. Então, e que a gente tenha essa visão, né? De unidade, do que vai vir, da vida que eu estou vivendo agora, das vidas que eu já vivenciei, e que tudo isso faz parte de um grande conjunto. E ele ainda diz que é como se soubesses que existe um incêndio a ser combatido, mas deixas as chamas consumirem o que te é de mais precioso. Então, eu achei esse exemplo fantástico, né? Porque a gente sabe de tudo. Sabe como é agora, como funciona, e aí eu só contemplo, né? E é como se eu estivesse vendo chamas e eu realmente não fizesse nada para combater. Fala, Jorge. Eu fico te interrompendo, né? Não, Eu tá. queria dar um exemplo mais claro para o pessoal. Tem a parábola do joio e do trigo, né? Então, o que ele está dizendo? Que você tem o trigo. Trigo é o símbolo do amor. Mas que vem o joio. E você deixa que o joio, que é o mal, ele absorva todo o trigo que você tem. E incendeie todo esse trigo. Então só fica o quê? Só fica o joio. Só fica a sombra. Se cada impulso que você tiver de bondade, você deixar que o maligno venha e roube esse impulso, e absorva você, o seu psiquismo, e transforme todo o seu ser naquele conteúdo, você está se perdendo. E então o trigo que deveria triunfar, né? E essa existência, essa coexistência pacífica entre o joio e o trigo deveria existir, e você estaria ali, né, monitorando e consciente dessa situação, não deixando que um dominasse o outro, principalmente não deixando que o mal que há dentro de nós dominasse o bem, vocês irão ver frutos muito maravilhosos. Então, esse incêndio aí é real. Está acontecendo com todos nós o tempo todo. Se cada pensamento bom que você tiver, pode ver que vem uma dúvida, vem uma incerteza, vem uma negatividade logo a seguida para você. E se você se deixar consumir por ela, então o incêndio tomou conta de você e consumiu o seu bem precioso, o trigo, que você deveria estar protegendo do espírito maligno.
Todo mundo entendeu? Vocês não querem falar nada? Pelo menos digam que entendeu, por favor. Sim, estou entendendo. Entendi. Para mim está meio confuso, mas prefiro deixar seguir. Então, Depois a confusão acaba. Vamos em frente. depois a confusão acaba. E aí ele diz assim, presta muita atenção nos teus sentimentos, porque nós tínhamos uma ideia antes, até a gente conversou sobre isso esses dias, eu e o Jorge, que o pensamento, ele vinha antes do sentimento. E não. Se a gente parar para observar, existe um sentimento, mas é tudo muito rápido, né? Existe um sentimento e daquele sentimento vão surgindo os pensamentos. E se a gente não estiver muito atento, a gente não consegue ver esse circuito se fechando. Né? Por exemplo, eu tenho um sentimento, alguém fez alguma coisa e eu me senti rejeitada. Então, eu tive um sentimento de rejeição. Automaticamente, a minha mente começa a criar pensamentos em relação àquele sentimento. Porque realmente eu sou uma pessoa que não valho muito, é porque eu sou realmente assim, porque, sabe? E entender esse mecanismo foi muito interessante, e logo depois que veio essa mensagem, a gente começou a se auto-investigar e realmente ter a certeza de que era dessa maneira, e aí eu vou deixar o desafio, vamos dizer assim, para vocês, né? Começar a observar, e vocês vão ver que esse sentimento chega, mas chega muito rápido, e os pensamentos começam, sabe? E se tu não conseguir frear isso, ele fecha esse circuito e te prende, né? Onde cai a vibração, onde a gente fica doente, fica se sentindo mal, né? No conjunto, vamos dizer assim. Não sei se alguém quer falar alguma coisa em relação a isso, se já experimentou, se já teve essa sensação, né? Realmente, que primeiro é um sentimento. E de onde vem esse sentimento? Da nossa mente, de pessoas que nos ofendem, situações, mas também eles vêm de nós mesmos, né? De nossos pensamentos que vêm. Sim. Por isso que eu tô, né? Porque esses pensamentos é que vão gerar o sentimento? Não, o sentimento que gera o pensamento. E de onde vem o sentimento? O sentimento vem... Um exemplo, nós temos uma marca muito profunda na alma, vamos dizer assim, que é a carência. Né? A gente já falou disso muitas vezes, a carência que vem do afastamento e tudo mais. E nós temos derivações do egoísmo, do orgulho. Então, eu vou tentar usar um exemplo. A Helena mesmo já falou várias vezes para a gente que ela tem ciúme, né? Posso usar esse exemplo, Helena? Pode. Tá, então a Helena é uma pessoa ciumenta em relação ao esposo dela. Então, ela tem um sentimento, vamos supor, acontece uma situação e ela tem um sentimento de menos-valia, né? Uma situação corriqueira qualquer. Através desse sentimento que vem das nossas profundezas, das nossas sombras, que a gente mascara isso o tempo inteiro, né? Como bem resolvida, como segura, entende? Esse sentimento chega. E todo mundo tem, né? E é a nossa sombra. As nossas sombras são as nossas imperfeições. E através desse... Oi? Mas então tem que acontecer algo externo para fazer surgir esse sentimento? Essa é a minha dúvida. Não, algo externo, de maneira nenhuma. Nós somos um conjunto. E aí eu vou te dizer o que o nosso amigo disse numa pergunta que surgiu. A gente tem o hábito de separar tudo. Então, a gente quer entender fragmentado. Entende? Da onde vem se é o pensamento. Nós somos um conjunto, é impossível separar. Entende? Vem da onde? Sim. Nós somos um conjunto, né? Então, não existe
o corpo, a mente, ela não tem essas divisões que a gente quer que tenha, mas essa ideia de fragmentação, a gente imprime em tudo. Não sei se vocês já perceberam, né? Então, a gente olha para o mundo como se ele fosse em pedaços, né? E é o que a gente faz com a gente mesmo, né? Porque nós somos fragmentados. Então, existe uma divisão dentro de cada um de nós. Existe uma dualidade. E a gente imprime isso em tudo. E aí a gente vem, essa pergunta, ela é uma pergunta que não pode ter uma resposta fragmentada, porque nós somos um todo, né? Então, tudo vibra junto, né? Então, mais uma coisa, o sentimento, ele não precisa ser estimulado de fora, né? E aí a gente vai ter várias situações, pode ser uma indução, pode ser uma mágoa, pode ser um impulso do subconsciente, né? Muitas coisas. Por isso que não dá para separar. Entende? Não sei se o Jorge quer falar alguma coisa em relação à pergunta. Ô, Cris, eu tenho uma pergunta em cima da pergunta. Opa, é assim que é bom. Não seria instinto também? Porque a gente já esteve muito próximo do sentimento mais puro e verdadeiro. E aí a gente reconhece a nossa sombra. Sim, pode ser. O que é o instinto? Na verdade, existe uma... Desculpa, Jorge, tu quer falar e eu te interrompi. Você perguntou se eu queria, né? Então, Sim, eu queria claro, explicar para a desculpa. Helena mais fácil. Helena, se nós temos luz e sombra, ok? Qual conteúdo vem nos nossos sentimentos? Quase sempre é sombra, né? Quase sempre não. Sombra, né? Porque a luz é quase nenhuma. Então, se os seus sentimentos vêm da sombra, então eles podem ser algo endógeno ou exógeno. Eles podem ser uma reação a algo externo, ou ele pode ser uma situação criada pela sua própria mente. Que nem ela pode te jogar para o hiper, né? Dizer que você é muito boa, depois te jogar para o hipo, como falou a Cris. Dizer, olha, você não é tão boa quanto tá, pode se culpar aí. Ela pede para você fazer algo, depois ela diz que você não devia ter feito. Dos dois jeitos é sombra, não é? Ou você pode ter uma reação externa, faz a conclusão, você tem um sentimento que gera um pensamento. Por que o irmão colocou isso aí? Eu não sei, às vezes eu não chamo ele de amigo, chamo de irmão. O irmão colocou isso aí para dizer para nós que o nosso pensamento hoje em dia, ele parte dos nossos sentimentos, porque parte dos nossos conteúdos sombra. Porque nós estamos fragmentados. Nós não estamos na totalidade. A totalidade funcionaria que o ego, que é a parte consciente, colocaria ordem na sombra e na persona a partir da luz do self, que no self é que está a inteligência, o discernimento, o conhecimento e todas as potências que a gente tem. Mas houve uma não identificação com o self e uma identificação com a sombra, e houve uma separação. Então, nós vivemos das máscaras para correr da sombra, e o ego está desorganizado, ele está em desordem, como ele colocou no texto ali. Então, assim, por que o nosso pensamento hoje é dos sentimentos? Porque são dos conteúdos da sombra ao qual nós estamos aprisionados. O nosso pensamento e o nosso sentimento não é livre, ele está aprisionado, como nós estamos aprisionados. Quando a gente liberar esse fluxo e ele for para o self, e a luz começar, e eu tiver a unidade de novo, o self comanda, o ego obedece e coloca a ordem na sombra e nas máscaras. Ok? Aí você vai ter um pensamento livre, que é o que o Krishnamurti fala o tempo todo, que nós não podemos ter um pensamento livre a partir dos pensamentos que a gente tem, porque eles vão vir sempre dos mesmos conteúdos. E a mente vai sempre jogar você para o hiper e para o hipo. Tudo bem? Deu para entender? Deu. Ficou claro. Obrigada. Okay. Sim, sim. E a Cris Tessarolo tem razão. Os conteúdos dessa sombra são os instintos, desde a época que a gente era animal. E continuamos perpetuando. É isso. Obrigado, Cris.
Bem-vinda, Fabrícia. Boa noite para você. Oi, Fabrícia. Oi, gente, estou aqui quietinha, mas não tem como me esconder, né? Não sei o assunto, mas estou tentando ficar ligadinha aqui. Tá bom. Fugiu agora o que eu ia falar. Vamos em frente. Mas tá, lembrei. Mas fica o desafio aí, né, para a gente começar a se observar. Vocês vão notar na hora que primeiro chega um sentimento, para depois começarem os pensamentos. É muito legal. A mente da criatura está sempre envolta nas... Oi? Ô, Cris. Oi? Desculpa te interromper. Ah, Jorge, para. Eu queria dar uma ideia para ele. Quando vocês fizerem isso que a Cris está falando, e é importante vocês fazerem, a partir de terça vai ter as aulas sobre a série da Joana de Ângela, que a Cris vai explicar tudo isso, junto com a Tati e a Claudine, né? O olhar que vocês têm que ter em profundidade para o seu coração, para o seu sentimento, é um olhar de um aprendiz. E esse olhar ele precisa vir com misericórdia, ele precisa vir com harmonização, com brandura. A palavra é brandura. A brandura é a capacidade, a coragem que a gente tem de olhar para o mais forte sem temer. Porque nós temos conteúdos que são muito fortes e que a gente não quer ver. Então, a busca que você tem que fazer é pelo autoconhecimento. Esse autoconhecimento é que ele vai integrar essa sombra ao self. Então, quando você olhar um conteúdo seu e você tiver raiva, ou você não quiser olhar aquele, né, ele é indesejado, ou ele te dá muito prazer, ou ele te dá muita raiva, ou você nem quer ver, você está continuando a fragmentar, você está usando o componente da sombra para a sombra. Então, por favor, façam o exercício que é Cris. Olhem os sentimentos primeiro. Vão para o seu coração. Vejam em profundidade. Não importa o que você veja, é seu. Faz parte da sua existência. Foi importante em algum momento. E ele precisa sair dali e ele precisa ser diluído. Então, trate-o com muita bondade. Era isso, Cris. Obrigado. Valeu. Tá, a mente da criatura está sempre envolta nas miudezas da vida. Os sentimentos são, na maioria das vezes, de pouca nobreza. Quando te das conta, já fostes assaltado pela mágoa, o ressentimento, a menos-valia, a decepção e tantos outros sentimentos que são cultivados pela criatura que desconhece ou não se recorda do que é o amor. Então, a gente tem essa ânsia, né, da felicidade, do amor, porque nós temos essa carência, esse distanciamento de Deus, né? Então, a gente é cheio, né, disso tudo, de sentimentos de pouca nobreza, como ele diz. E somos todos nós, né? Então, vale aí esse mergulho amoroso nessa outra face que todo mundo tem. Porque é só dessa maneira, né? Não tem como a gente se conhecer sem realmente fazer essa aventura, né, de se descobrir. E aí a gente entra no texto mesmo do livro, que até então foi o texto que a gente recebeu, né? E aí ele diz, alienação mental, que é tudo isso que a gente falou até agora, sob qualquer aspecto considerada, não deixa de ser áspera provação necessária ao restabelecimento da paz no espírito rebelde. Então, esse parágrafo, né, é como se fosse um resumo de tudo que a gente falou, porque se a gente não passar por todas essas provações e todas essas experiências e essa montanha-russa, como a Helena mesmo disse, né, nós não conseguimos nos restabelecer, porque somos rebeldes. Então, só existe o restabelecimento a partir do momento que existe a experiência. Do contrário, a gente cai na tal da normose, né, onde essa força de inércia prende a gente de uma tal maneira que a gente não consegue avançar, né? Então, a gente se mantém
num sofrimento constante, por não se permitir se autoconhecer. A perda do raciocínio é a incapacidade de exercer o autocontrole. Geram no indivíduo situações calamitosas, desagradáveis e infelizes. E o que é esse raciocínio, né? Ele diz que é a incapacidade de exercer o autocontrole. Autocontrole do quê? Das nossas emoções. E as emoções descontroladas, elas bagunçam, vamos dizer assim, né? O psiquismo e, consequentemente, o corpo físico. Se as pessoas saudáveis permitissem visitar periodicamente que fosse alguma clínica psiquiátrica, ou mesmo outras encarregadas de atender portadores de enfermidades degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, câncer, hanseníase, é muito provável que se dessem conta da vulnerabilidade do corpo físico, dos seus processos de desorganização, optando por diferente conduta mental e moral. Então, o que ele vem dizer, né? Que a gente se desorganiza de uma tal maneira, e existe uma vulnerabilidade do corpo físico. E agora me ocorreu, né? Porque a maioria das pessoas, e a gente se inclui sempre em todos os comentários, a gente tem uma conduta muito materialista, muito física, né? Então, existe um culto ao corpo, né? As pessoas gostam de fazer dieta, de correr, de se exercitar, e isso é benéfico, com certeza. O cuidado com a alimentação. E fica em último plano os cuidados com o psiquismo, né? Com a mente, com a moral. E aí, se a gente observar, existe uma inversão completa do grau de importância dessas coisas, né? Então, a gente consegue inverter por ignorância. Então, a gente cuida do corpo, cuida do que come, né? Então, sempre a parte física, e a parte mental e a parte moral fica de lado. Como se isso não tivesse ligação. E aí a gente vê mais uma vez a fragmentação, né? E a gente acredita nisso. E o mundo vive isso. Se a gente for num médico, com certeza a grande maioria vai tratar dessa maneira. É claro que hoje já tem uma outra visão, né? E vou dizer de novo, tudo tem um começo. E eu acredito que a gente já tenha começado esse movimento, né? De saber que a parte psíquica, a parte moral, ela é determinante. E é através do bem-estar, do equilíbrio mental, que todo o resto também se organiza, né? Quer falar alguma coisa, Jorge? Alguém? Obrigado. Compreenderiam de visu, ou seja, à primeira vista, que os males atormentadores procedem do espírito, podendo ser evitados com muita facilidade, em cujo labor seriam aplicados todos os recursos que se multiplicariam em benesses compensadoras. Ilhadas, porém, nas sensações mais imediatas, nem todas se encontram despertas para entender os reais objetivos da existência humana, optando pelo gozo incessante em vez da busca superior da felicidade. Então, voltamos à mesma situação sempre. E aí a gente pode dizer, nossa, mas é repetitivo, né? É repetitivo e é necessário. Porque a gente vive um congelamento tão grande do pensamento, a gente está tão domesticado, talvez não seja a palavra, mas é a palavra que me ocorre, a pensar de determinadas maneiras que a gente precisa dessa insistência. Porque quando ele diz assim, nas sensações mais imediatas, então quais são as sensações mais imediatas que se tem, né? E esse trato com a matéria, o que pede para a gente? E aí volto lá no slide do nosso amigo, né?
o tipo de comportamento que a gente tem. Então, o que que eu preciso? Eu preciso comer, eu preciso dormir, né? Existe toda uma importância que é dada para essas sensações mais imediatas. E isso deixa a gente obtuso, né? Ignorante, no sentido de que, mais uma vez, vou entrar com a palavra fragmentação, né? A gente vai vendo a vida como pequenas partes, né? Ah, hoje eu estou doente. Então, hoje eu estou doente. Então, a minha doença, ela é isolada de todo o resto. Esse processo inevitável de conscientização acontecerá, sem dúvida. E para que logo chegue, todos devemos contribuir com os nossos melhores recursos, diminuindo as consequências lamentáveis da imprevidência moral e dos seus desregramentos, que desdobram nos conflitos individuais e sociais. Então, é um processo inevitável. Por quê? Porque faz parte de um processo evolutivo, essa conscientização. Então, tudo isso que a gente vem falando, né? O que a Cris falou lá no começo, do chavão, do pensamento positivo, é um começo. Então, vai chegar um momento em que esse tipo de pensamento que a gente está propondo aqui agora, ele vai ser mais difundido. As pessoas vão começar a compreender a amplitude do que é a vida, né? Que não é só uma vida material, e que sim, que nós fazemos parte de um grande todo, de um contexto muito mais amplo, né? Que está além dos olhos físicos. Fala, Jorge. Cris, eu queria frisar ali a imprevidência moral, né? E o que eu queria falar para as pessoas é para ter a moral que ele está falando é a diferença entre a moral que a gente pratica e a moral de Jesus. Ok? A imprevidência moral é a não observância da moral de Jesus. E a prática da nossa moral, daquilo que a gente acha que é certo, o que não é. Lembrar para vocês, porque eu já lembro para mim, né, que nós estamos nas trevas. Não tenho dúvida disso. E Jesus falou isso muito bem. Eu sou a luz do mundo. Né? Eu vi um mundo para trazer luz, porque nós somos as trevas. E nós ficamos, às vezes, tateando no escuro em busca de uma solução. Porque as nossas potências, como o discernimento, a inteligência e o conhecimento que está na consciência, eles estão no self do qual nós estamos afastados, e porque nós nos prendemos a fragmentos. Não é? E aí é que está a grande questão. Para a gente acabar com essa imprevidência moral, eu preciso ter de novo a minha capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, segundo a lei de Deus. Aí é que está o grande tamanho do problema. E já que nossos conteúdos, eles vêm exatamente das trevas, né? Das sombras. E eu vou dizer para vocês agora, acho que me sopraram aqui, por que ele não vem em nível de palavras, Helena, ele vem a nível de sentimentos, porque isso são arquivos que estão no nosso inconsciente, e os arquivos eles não falam, eles são imagens, por isso que em outras aulas a Cris falou do cinturão de imagens. E essas imagens vêm para nós primeiro como sentimentos, depois formam os pensamentos. Okay? Então, quando você reage a alguma situação, como nós estamos no escuro, entenda uma coisa, nós estamos no escuro, você vai tateando. Quando você não acha uma solução, você vai na memória. A memória busca na imagem, né, no cinturão de imagem, a imagem correspondente, que gera o sentimento, que gera o pensamento. Não é legal? Muito. Ficou mais claro agora, né, gente? Gostei. Legal. Ok, então. Boa aula aí. Vamos lá, em frente. Então, é bem isso, né? O que é imprevidência moral é tudo que é contra o evangelho do Cristo, né? Então, todos esses desregramentos, e aí ele diz sensações mais imediatas, porque o que a vida pede? A vida material, sensações imediatas. E o que o evangelho
pede. Não são sensações imediatas, né? Não são sensações, né? São sentimentos sublimes, sentimentos convergentes com amor, com a bondade, com tudo que é bem, né? Com tudo que nos atrai para o alto e não o que nos puxa para baixo. E se manter equilibrado no meio disso tudo, porque aí eu volto a dizer que compreender que a gente está numa dualidade é fundamental, porque eu preciso entender que existe uma dualidade para que eu saiba lidar com isso, né? Para que a gente saiba se equilibrar, para que a gente tenha essa consciência, né, de que, sim, eu vivo num mundo dualístico, preciso me relacionar com a minha sombra, porque enquanto eu estiver em fuga, ou seja, enquanto eu der as costas para quem realmente eu sou, eu não vou chegar a lugar nenhum. E eu vou criar mais conflitos, né? E eu vou estar adoecendo, com certeza. Não podia deixar de considerar a grandiosidade da revelação espírita, que enseja ao ser humano na Terra o conhecimento da realidade transcendente da vida, ou seja, a vida transcende a essa existência terrena. Então, através dessa visão reencarnacionista que a gente tem, nós temos a certeza, e isso precisa ser uma certeza, não só uma informação, que a vida é um encadeamento, né? Então, tudo que eu lancei, eu vou colher, e tudo que eu continuo lançando, eu vou continuar colhendo, e que não adianta eu me vitimizar, ou eu querer colocar a culpa no fulano, no ciclano, ou culpar Deus pela minha má sorte. E isso é fundamental nesse processo, porque como ele é um todo, eu preciso ter também um entendimento do todo, porque nunca é uma coisa só, né? E essa visão maior é como se a gente conseguisse sair desse olhar pequeno, é como se a gente subisse num prédio muito alto, né? E conseguisse enxergar numa amplitude muito maior e conseguir ponderar cada situação que acontece, tendo uma visão espiritual, uma visão moral, as questões obsessivas e todo esse conjunto que enreda a vida da gente. E isso seria maravilhoso. Isso é usar de inteligência. E a inteligência é uma potência. Então, o conhecimento da realidade transcendente da vida, oferecendo-lhe seguras diretrizes para a conquista da harmonia e da plenitude. Então, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento transcendente, eu consigo traçar novas diretrizes, né? Eu consigo trazer mais harmonia, mais equilíbrio, mais plenitude para a minha existência, porque eu deixo de ver um fato isoladamente. Eu consigo compreender aquela situação, aquela ocorrência na minha vida de uma maneira muito mais ampla e benéfica, né? Deixando de ver com negatividade cada situação que acontece. E isso é maravilhoso quando a gente compreende, porque a vida passa a ter um outro sentido, um sentido de realmente plenitude, né, de amor, e amor de Deus por nós, que oferece essa oportunidade o tempo inteiro, por mais que a gente insista em permanecer no erro. Acho que dá para passar. Fala, Cris. Ô, Cris, tu Oi, falou do amor de Deus, né? E eu fui numa palestra ali no Ceará e eu achei bem legal a colocação que a palestrante falou, que ela falou assim, ó, ela fez uma comparação, né? Você acha bom aqui na Terra, né, com tantas belezas, né, com seus familiares, com as coisas boas que tem, vendo sempre o lado positivo, né? Daí ela falou assim, imagina quando a gente chegar um pouco mais próximo a Deus, e depois um pouco mais próximo a Deus, e depois um pouco mais próximo a Deus. nossa. E eu achei tão bacana isso, sabe? Tipo, é a fé, né? Isso se resume na fé, né? Na fé em acreditar que realmente tudo isso aqui vale a pena, né? E que
é uma passagem que a gente aprende e aprende e aprende de novo, e vai errar e vai aprender, e assim a gente vai, né? Muito bom. E se a gente soubesse que a gente está preso num quarto, e a gente não sabe que esse quarto tem uma janela. E quando a gente puder abrir essa janela, a gente vai contemplar uma paisagem simplesmente indescritível, que vai trazer tanta alegria, tanta paz, tanta luz, que a gente simplesmente não consegue imaginar. Eu acho que é assim que é a vida na Terra. A gente está preso num quarto escuro, com muitas possibilidades, mas a gente não sabe ainda abrir essa janela. Eu quero ver uma frestinha só dessa janela, Cris. Olha, agora até eu fiquei assim. Meu Deus, eu também quero ver a frestinha dessa janela. Vamos em frente, que acho que dá para fazer mais esse. Considerei intimamente a sabedoria divina que não tem pressa, deixando-se desvelar à medida que o ser adquire discernimento e responsabilidade para apreender o significado dessa dimensão em comum e seguir conscientemente, conquistando mais espaço mental e edificação moral. Então, todas as informações que chegam para a gente do mundo espiritual, né, através dos livros, das psicografias, é que existe muito mais. E que, claro, o mundo que a gente vive, ele é maravilhoso, né, e que Deus nos dá essa grande oportunidade e nós precisamos estar aqui, né, por conta do nosso patamar evolutivo, vamos dizer assim. Então, é preciso que a gente tenha muita gratidão por tudo, pela vida, pelas pessoas que estão ao nosso redor, e saber que cada um tem um papel muito importante, porque a gente está aqui para reparar, né? Mas que precisa existir um esforço, né? Uma vontade, uma dedicação, porque existe muito mais. E esse muito mais é muito melhor. Só que a gente não consegue nem imaginar, porque essas informações de alegria verdadeira e de amor, elas estão dentro da gente, né? No nosso superconsciente. Mas como o nosso self está subjugado por um ego desorganizado, a gente não consegue acessar essas informações, então a gente tem talvez sensações, né? Por isso essa ânsia pela alegria, pelo amor, pela plenitude, né? E esse vazio que persiste e insiste em fazer parte da vida de todo ser humano. É isso. São 9 horas e semana que vem a gente continua.